Sejam bem-vindos, moradores de Hetero, aqui é a Toca do Nugs e hoje nós vamos falar sobre todos os 5 Espers de Neverness to Everness. E vamos primeiro então falar sobre o que são 5 Espers. Espers são elementos que cada personagem possui, sendo eles Cosmo, Anima, Incantation, Caos, Psyche e Lakshana. E ao fundir 2 ou mais Espers no jogo, gera-se um ciclo Esper. Dentro do jogo, para você poder fazer o ciclo Esper acontecer, você tem que primeiro carregar o seu medidor de Esper, que fica ao lado esquerdo da sua vida. Quando carregado, você vai ver no seu time que alguns personagens vão ter uma animação diferente, e ao trocar para eles, você vai realizar o ciclo Esper em questão. Quando você estiver montando um time, no canto inferior direito da sua tela vai ter uma tabela de ciclos, e clicando nela você consegue ver todos os ciclo Espers ativos e inativos. No momento nós temos um total de 8 ciclo Espers, sendo 2 deles ciclo Espers triplos, que necessitam de 3 elementos diferentes. E para o primeiro ciclo Esper que vamos falar agora é o queridinho do momento, Blossom. O ciclo de Blossom ele acontece quando você usa um personagem de Cosmos com um personagem de Anima. Ao ativar o ciclo Blossom, até 3 círculos são criados perto do inimigo, e a cada 2 segundos esses círculos florescem, liberando 5 tiros de energia que voam na direção do inimigo, causando dano em área. Alguns personagens conseguem modificar os limites desse ciclo, como a Jin-Yuan, que dobra o limite de círculos no chão, indo de 3 para 6, a Mint, que aumenta o dano dos tiros de energia, e a Nadavi, que dobra o número de tiros que por círculo e diminui o tempo de tiros de 2 segundos para 1. O Blossom é um 5 Esper muito forte atualmente, sendo um dos melhores do jogo. Ele já teve 2 suportes desde que lançou, sendo a Rotor e a Nanavi. Já tá vindo uma possivelmente terceira suporte, que é a Shinku, junto com a Inori, que vai ser a 4ª suporte. Então assim, um dos melhores times do momento, de certeza, e vai continuar assim por um tempo, pelo visto, pelas VIX. Falando da composição de time deles, o melhor time para ser usado no ciclo de Blossom é sempre colocar 2 Animas, de preferência tu colocar a Nanavi e a Jin-Yuan. Se você não tem Nanavi, você pode substituir a Nanavi pela Mint. E um personagem de Cosmos sendo a sua melhor escolha no momento a Rotori, porque ela buffa a reação de Blossom também. E o nosso personagem principal. É só isso que você precisa. Esses 4 você consegue passar em qualquer conteúdo que tem no jogo de pós-game. E vamos continuar com o nosso segundo ciclo Esper agora, que é a Remora. Remora acontece quando você junta um personagem de Cosmos com um personagem de Lakshana. E o efeito dele é bem simples na real, ele só vai reduzir a velocidade de ataque e de movimento e a redução de regeneração de escudo do inimigo por 5 segundos. E se ele for usado repetitivamente, ele terá sua duração reduzida. Personagens que modificam esses ciclos são a Hathor, que estende a duração dele para 12 segundos e aumenta a chance de crítica em 10% quando o aliado bate em um alvo que está afetado com Remora. O Caos, que causa dano Lakshana igual a 800% do ataque dele, quando o efeito de Remora passa, é baseado no tempo que o efeito durou, sendo que a cada 5 segundos a mais que esse efeito de Remora fica no inimigo, ele aumenta o dano base causado em 45%, chegando até 300%. Porém, ele vai resetar o efeito de Remora se for reaplicado novamente. E por último nós temos o Skia, que implica um dano adicional de Remora quando tiver com a habilidade dele Fang Thrust atingindo o inimigo. Agora falando um pouco sobre a composição de time deles. Bom, Caos acabou de chegar e como a gente já sabe, ele é meta. Então o vídeo obviamente vai ter o Caos. Remora não é uma coisa tão viável pro meta, só que com o Caos atualmente mudou bastante coisa, né? Junto dele veio um buff muito forte para os efeitos de Remora, o dano explosivo que ele dá, somando com a capacidade de usar o Esper Zero para criar ciclos instantâneos, ou seja, ficar reaplicando Remora várias vezes, ficou muito bom. O time é bem simples, você vai colocar o Caos e a Hathor como os nossos Lakshanas, a Hathor vai servir como um sub DPS Burst aqui, a sinergia entre eles para que a Remora dure mais e consequentemente faça com que o Caos dê mais dano, fazendo uma espécie de nuke nos inimigos, né? Isso funciona muito bem, eu fiz uns testes aqui e cara, o Caos é incrível, a bomba que ele solta. E pra completar, tu quer buffar esses 2 caras, então pra completar tu joga uma Raniel aí e o personagem principal é o Esper nosso, o Esper Zero, e já era. Tu vai ter o seu time de Remora que também, assim como o de Blossom, vai facilmente passar de todo o pós-game do jogo. E pro nosso terceiro ciclo, vamos para o nosso primeiro ciclo Esper triplo, o Charge, onde a gente vai precisar de um Anima, um Cosmos e um Lakshana.
Ciclos triplos esse tendem a ser um pouco mais difícil de se fazer, porque você vai precisar ativar 2 ciclos simultaneamente, ou seja, tem que ter um grande controle da carga de ciclos para que isso aconteça. Só que é claro, o nosso personagem principal, Esper Zero, ele possui uma passiva que ajuda a realizar ciclos Esper triplos, que é toda vez que ele utiliza uma ultimate ou uma habilidade, ele carrega 100% do ciclo de Esper dele, fazendo com que as trocas fiquem mais dinâmicas, instantâneas na verdade. Ao adicionar o ciclo de charge, você vai receber 10 pontos de energia para a carga da sua ultimate a cada tiro de Blossom que atingir o inimigo, afetado por Remora. Personagens que modificam esse ciclo são a Tis, que vão dar 4 pontos de energia a mais para a sua ultimate do seu personagem ativo. O Edgar, que ele vai te dar 120 pontos de energia na hora para sua ultimate, só que você não vai receber as passivas de charge mais posteriormente, ou seja, você vai receber 120 pontos de energia, mas não vai ficar recebendo os mais 10 por tiro acertado no inimigo. Assim, o Edgar, o ciclo de charge, na verdade, vamos ser sinceros que ele também não é dos melhores. Ele não é tão forte assim, apesar dessa capacidade de ficar recarregando a ultimate várias vezes. Acredito eu que talvez a Shinko possa abusar um pouco disso quando chegar. Os Vakshanas eu não vejo o porquê usar focado neles, né? Tendo em vista que a gente consegue fazer um time para cada já. É bem forte. Agora falando sobre o melhor time que tem no momento de charge, a gente usa um combo focado em Anima com Cosmos e Vakshana, ficando meio de lado. Sendo a Rotori e a Tis como nossas principais, a Dion e a Nanavi como as nossas Animas, e por último joga uma Hector servindo como sub DPS. O foco desse time vai ser um ciclo onde você vai utilizar a Tis como sua DPS principal junto da Nanavi. A Dion e a Rotori vão servir mais como sub DPS / burst, e a Hector tá aí só porque é um time de charge, então a gente precisa de um Action para poder criar charge. E agora nós vamos para o quarto ciclo Esper do momento, que é Stain. Stain tem um efeito bem simples, porém eficaz. Quando o ciclo Stain é ativado usando um personagem de Vakshana e um personagem de Psyche, os inimigos vão receber 20% de dano a mais de Vakshana e Psyche por 12 segundos. E por que isso tem futuro, né? Justamente pelo fato de que DPS precisa dar dano. Então, quanto mais ciclo Esper que dá dano a gente tiver, melhor. Atualmente não temos nenhum time tão forte para eles e nem temos uma composição, né? Esse ciclo Esper ele sofre de um problema que é não tem personagem. Psyche só tem 2. Vakshana tem 3. Então, montar um time focado neles é um pouco difícil. Mas falando um pouco da composição de time com o melhor que nós temos, né? O melhor time de Stain é composto por um Psyche, eu recomendo a Raniel, melhor suporte para mim do jogo, tirando essa aqui no caso. É um suporte muito competente, com um bônus de dano alto. E junto dela você coloca o Caos e a Hector, com os Vakshanas, e o personagem principal como o nosso Cosmos. A gente vai usar o personagem principal mais para poder ficar focando em reação instantânea junto com o Caos. Não vai ser focado em Stain esse time, né, como deu pra reparar, mas a gente vai conseguir aplicar Stain mesmo assim e tentar abusar um pouco desse bônus de dano que a gente vai estar aplicando. E o próximo ciclo Esper que nós vamos falar é a Nova. O ciclo acontece quando a gente utiliza Caos com Psyche, fazendo com que os inimigos recebam dano mental após 5 segundos. Quando eu vi a primeira vez esse papo de dano mental, eu pensava que era alguma mecânica do jogo a mais que pudesse ser escalonada com outros atributos, mas não. Ela tem o próprio atributo para escalar, que é o próprio dano mental. E é isso, se você quiser dar dano de Nova, coloca dano mental no seu cartucho principal, porque ele vai escalar desse jeito, apesar de que não tem nenhum personagem atualmente que eu acredito que seja o melhor. Alguns personagens que modificam esse ciclo é a Raniel, que permite com que o time drene o ataque do inimigo quando o ciclo do Nova termina, fazendo com que o alvo perca ataque igual a 4% do ataque básico da Raniel. E os aliados vão receber o ataque igual a 8% do ataque base da Raniel. O total do dano drenado é de até 16% do ataque da Raniel e o alvo não pode perder mais que 20% do ataque inicial. E assim que sai de combate, esses status somem. Assim, é super nova, tem esse quesito de ser um pouco mais complicado de se entender do que os demais. Só que basicamente a Raniel ela faz com que o inimigo te dê menos dano e ao mesmo tempo faz com que o seu time dê mais dano, tudo baseado no ataque base dela.
A Fadia vai fazer uma coisa parecida, só que usando a vida máxima. Ela vai roubar a vida máxima do inimigo, igual a uma porcentagem de 200%, enquanto a gente vai receber 10% da vida máxima dela. E eles têm esse limitador, igual a Haniel tem. No caso dela, a vida máxima que o oponente que a gente vai roubar dele não pode passar de 50% da vida máxima da Fadia. Assim como a Fadia Haniel, quando acaba o combate, esses efeitos somem instantaneamente. E por último, a gente tem a Aurelia, que tem um efeito bem mais simples. Ela causa 3 instâncias de dano Psyche a mais, baseado em 50% do ataque dela, quando esse ciclo acaba. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os times que a gente pode utilizar no ciclo de Esper nova. Na verdade, a gente não vai usar a nova em si, a gente vai usar um ciclo de Esper triplo que a gente vai ver mais pro futuro, que é o Discord. A nova, o ciclo de Esper nova pode até ser um forte sozinho, só que não tem como, com o Discord ela brilha muito mais. E a composição de time a gente usa a Haniel para ser nossa suporte. Com os Caos a gente vai usar a Daffodil e a Lacrimosa para ser os nossos danos. E para finalizar a gente vai usar um personagem de Incantation, que aí fica à sua disposição se você quer uma Sakiri para mais dano ainda, ou se você quiser um burst de DPS, o Baichan. E agora vamos chegar nos últimos 3 ciclo Espers que faltam, que é o Escort. Escort ele junta Caos com Incantation, e quando aplicado ele vai gerar dot nos inimigos por 15 segundos, baseado no ataque de quem aplicou o Escort. Para quem não sabe, dot significa damage over time, e quer dizer que é um dano que vai ser ocorrido por um tempo, nesse caso, pelos 15 segundos. O Escort ele não é ruim, mas de novo, pelo mesmo pecado que o Nova, é que o ciclo Esper triplo Discord é muito mais forte, junta o Escort com o Nova, então, querendo ou não, gera uma categoria um pouco diferente quando já tem um ciclo Esper triplo só focado nessas coisas. Em composição de time, vai ser o mesmo do ciclo Esper passado que a gente estava falando, vamos utilizar Discord, então vai ser Haniel, Lacrimosa, Daffodil e finaliza com uma Sakiri ou com Baichan, dependendo do que você acha que precisa mais dano ou mais suporte. E vamos para o penúltimo ciclo Esper do vídeo, que é Discord. Para mim, o segundo melhor ciclo atualmente do jogo. Ele é um ciclo triplo, sim, porém quando bem aplicado ele funciona muito bem, principalmente contra bosses. O ciclo Discord ele acontece juntando Caos com Psyche e Incantation simultaneamente. Porém dessa vez, como nós não temos o nosso Esper 0 no time, isso torna tudo um pouco mais difícil. Discord ele vai diminuir o valor máximo de escudo do inimigo, fazendo com que o escudo quebre mais rápido, mas também se recupere mais rápido. Tendo em vista que esse efeito em um time com foco vai ser justamente esse, de ficar quebrando o escudo toda hora, ele funciona muito bem. Se você vai estar aplicando a quebra com a Daffodil ou com a Lacrimosa, e ainda assim vai estar utilizando a Haniel para poder aumentar o seu dano, e finaliza com um Escort para dar dot no inimigo, usando o Baichan, por exemplo, para dar um burst, que o Baichan só tem que chegar, ultar e trocar, não precisa fazer mais nada, ele já vai fazer a parte dele. A única parte ruim disso é que esse efeito em personagens não bosses no jogo, inimigos não bosses no jogo, é um pouco mais fraco. Só que, cara, ele distrai qualquer boss. Qualquer boss que você quiser colocar para poder jogar com o time de Discord, ele vai dar um jeito. Para composição de time, a gente já viu nos últimos 2 ciclos passados, mas se você pôr diretamente para esse, vamos falar. A gente vai utilizar a Haniel como a nossa Psyche, excelente buffer, melhor que tem no jogo tirando a Sakiri. Depois a gente vai para Daffodil e Lacrimosa, para poder ficar aplicando quebra toda hora no inimigo e ficar toda hora aumentando o escudo máximo que o inimigo vai perder. E o Baichan como um burst de DPS ou uma Sakiri se você acha que tá precisando de mais suporte pro seu time. Se a sua Lacrimosa não tá dando o suficiente, recomendo você trocar o Baichan por uma Sakiri. Bom, essa composição é muito específica e acredito que seja o modo mais eficaz de fazer é carregar primeiro o ciclo de Escort e depois finalizar com o ciclo de Nova, tendo em vista que o ciclo de Escort ele dura mais tempo, deixando a rotação mais eficaz. E para finalizar, o nosso último ciclo Esper é o Hexed. O nosso ciclo Hexed pode ser usado com personagem de Anima e Incantation, e durante 12 segundos os inimigos vão receber dano adicional de 20% de ataque de apoio. Ataque de apoio são aqueles ataques que acontecem quando você realiza uma troca de personagem para o ciclo Esper. Ele usa uma skill de apoio, que normalmente você consegue ver na área de habilidade Esper, ele fica no canto inferior esquerdo, e nenhum personagem gera modificação para essa reação.
Composição de time, os times de Hexed são bem simples, 2 Animas, a gente vai de preferência usar as deusas do Boston atualmente, né, que é Jinho e a Nanavi, e o Incantation coloca a Sakiri e o Baichan, e é isso. Esse é o time de Hexed, não precisa de mais nada, já é bem legal, ele também é bem forte, dando follow-up damage é bom. É ruim que não temos nenhum personagem que consiga modificar o Hexed, né? Mas ele não precisa no momento, né? Eu acho que o foco do Hexed vai ser mais pra frente, um outro time mais focado. Acredito eu que talvez um time com o Nexus vindo, talvez aí ele seja ideal. Então esse é o vídeo de hoje, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, chama nos comentários aí que eu vou tentar responder todo mundo, vou tentar puxar as informações pra vocês. Como o jogo é muito novo, vocês podem reparar que não tem muito time pra poder montar. Mas conforme for lançando os personagens novos, eu vou criando os vídeos novos e vou atualizando a gente aqui pra poder manter, né, esse equilíbrio. Porque é muito interessante saber, porque o Cico Esper é algo que me pegou, achei muito legal. Só que ao mesmo tempo eu fiquei meio perdido. Eu tive que ver bastante pra poder entender, porque eu achei que o ENT falhou um pouco em me mostrar como isso funciona. Eu sei que tem um tutorial, mas, pô, muita gente pula isso. Inclusive, quando eu jogava Genshin, eu pulava esse tutorial de elemento e ia aprender na raça. Mas esse não teve como. Eu tive que ler, principalmente Nova. Nova foi o que pegou mais tempo pra mim. Enfim, se inscrevam no meu canal, deem um like, se tá pelo celular, dá aquele hype. E é isso. Até a próxima, pessoal.